Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de quinta-feira para a gente conversar um pouquinho, falar sobre temas que são importantes para o nosso entendimento de vida, para o nosso entendimento do mundo, para o nosso autoentendimento. E assim, quem sabe, traçar aí uma jornada de vida um pouco mais consciente, um pouco mais saudável, contribuindo para o nosso crescimento, para a nossa evolução, mas também para o crescimento e evolução de todos aqueles que têm contato conosco, né? E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre os contatos que a gente estabelece uns com os outros e como que isso interfere no nosso processo. Vamos ver quem que já está aqui junto com a gente. Silvia Rosa, Cabartason, Denise, Maria do Carmo, Cláudia, Regina, Dani, sejam todos bem-vindos, bom dia a todos. A Morgana acabou de entrar aqui também, bom dia, sejam todos bem-vindos. A semana passada eu não pude fazer a live porque eu peguei uma gripe muito forte, né? E apesar de estar bem de saúde em termos, né? Apesar de estar em bom estado, em condições de poder fazer live ou qualquer outra coisa, eu estava tossindo muito e quase afônica, então eu acho que não seria muito agradável para vocês assistir uma live nessas condições, né? Hoje eu já estou bem melhor, então hoje a gente retoma o nosso processo aí. E a semana passada nós iríamos falar sobre o tema do emaranhamento quântico dentro das terapias, o que está para além das palavras, né? Quais são as informações e as trocas que acontecem nessa relação entre terapeuta e paciente, terapeuta e partilhante, e que está para além das palavras. Então, a gente dando continuidade a esse tema, a gente vai falar sobre este tema hoje, né? Para a gente continuar aí essa série de lives com temas quânticos que trazem o entendimento para a nossa vida, principalmente para a prática terapêutica, né? Porque muitos de vocês que acompanham aqui ou são terapeutas ou estão iniciando aí uma jornada dentro das terapias, ou têm vontade de iniciar essa jornada dentro das terapias, ou está passando por processos terapêuticos. Então, de uma forma ou de outra, ou você está sendo terapeuta, iniciando uma caminhada como terapeuta, ou você está sendo terapeutizado. Então, de uma forma ou de outra, você está envolvido nessa relação, né? E vocês vão ver que todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos, né, em relações que abarcam aí o emaranhamento quântico, né? Vamos ver quem mais já chegou aqui. Bom dia. Tô bem melhor, Fabiana, gratidão. Foi uma gripe dessas de mudança de tempo, né, que geralmente acontece nessa época do ano, mas graças a Deus foi rápido, né? Do jeito que veio, foi embora, tá tudo certo. A gente segue em frente. Mas, como eu estava falando, né, hoje a gente vai dar continuidade a esse tema e eu gostaria de não de contribuir, porque eu já estou aqui contribuindo com um pouco do que eu sei para compartilhar com vocês, mas eu gostaria de solicitar a contribuição de vocês para enviar o aviãozinho aí, convidando seus amigos, seus familiares, seus parceiros e parceiras, até aquelas pessoas que talvez não tenham aí muita intimidade ou que tenham as suas diferenças, mas talvez esse seja um momento aí de resolver essas diferenças, de trazer um pouco mais de proximidade para as relações e de mão dada a gente vai caminhando junto e melhorando o planeta como um todo, né? Então, o nosso tema de hoje, repetindo para quem chegou há pouco, nós estamos falando sobre o emaranhamento quântico, que está para além das palavras na relação entre terapeuta e partilhante, ou terapeuta e paciente, né? E como que isso interfere nesse processo, como que isso pode favorecer esse processo ou até mesmo atrapalhar em algumas situações, né? Mas primeiro vamos lá, o que é emaranhamento quântico, né? Para quem acompanha as lives aí, a gente já conversou sobre esse tema em outras ocasiões, né? Para quem acompanha as lives desde a época do professor Eric também já viu ele falando sobre esse tema diversas vezes. Mas o que é o emaranhamento quântico para quem está chegando hoje, né? O emaranhamento quântico é um princípio da mecânica quântica
que a gente traz o conceito para aplicar a nossa vida cotidiana, para aplicar a nossa forma de enxergar o mundo, né? Porque atualmente a quântica é aquela área do conhecimento que nos traz embasamento para poder entender o funcionamento do universo. Não só a nível acadêmico, a nível de equações e todas essas coisas que se estuda na cadeira de física, mas o nosso entendimento comum também, né? Porque você fazendo as analogias aí, trazendo esses conceitos que estão lá dentro da academia e aplicando no cotidiano de maneira análoga, você consegue trazer muito entendimento sobre muitas questões que anteriormente a gente não tinha condições de explicar. E aí ficava relegado ao misticismo, às crenças, às superstições, aos estudos metafísicos, mas que ninguém sabia exatamente como que funcionava, ninguém tinha condições de realmente dar uma explicação que fosse plausível. E hoje a mecânica quântica, os princípios da mecânica quântica nos permitem essa possibilidade, trazendo esses conceitos para o nosso cotidiano. É claro que ninguém aqui é físico, né? Ninguém aqui é especialista nisso, ninguém aqui fica resolvendo equações de física quântica, mas a gente entende o conceito e aplica. Isso que é o fundamental para o nosso recorte, né? Para outras questões, para desenvolver maquinário, desenvolver tecnologia, aí sim, precisa realmente ter ali a especialização em física quântica mesmo, saber resolver todas aquelas problemáticas e tal, mas para o nosso recorte, entender o conceito aplicado ao nosso cotidiano é o suficiente. E é isso que a gente tenta trazer aqui para vocês, né? Então, dentro da mecânica quântica, o conceito de emaranhamento quântico, de maneira bem resumida, o que ele diz? Que quando você aproxima duas partículas, né? Vamos supor dois elétrons. Cada elétron tem um spin. Quando um spin, esse spin pode estar up ou down, né? Quando você aproxima dois elétrons, um dos elétrons está com spin up, o outro vai estar com spin down. E aí, quando você separa esses elétrons e, sei lá, coloca um lá em Saturno e deixa o outro aqui na Terra, o que você fizer com o elétron que está aqui na Terra vai reverberar imediatamente no elétron que está lá em Saturno. Então, se o elétron que ficou na Terra tem o spin down e você muda o spin dele para up, o que está lá em Saturno que tinha o spin up vai automaticamente mudar para spin down. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao aproximar as duas subpartículas, os dois elétrons, eles trocaram a sua substância subatômica e passaram a compartilhar o mesmo campo energético. Dessa forma, eles estão emaranhados. Esse é o termo que é utilizado, entrelaçamento quântico ou emaranhamento quântico. Quando você separa, esse campo energético que os dois passaram a compartilhar, ele não se desmancha. Eles permanecem nesse entrelaçamento. Não importa a distância que ocorra entre esses dois, não importa espaço-tempo, né? Porque o que você faz com um vai reverberar no campo energético do outro por um caminho não local, como se pegasse um buraco de minhoca, por exemplo, e fosse lá através de um universo não local e interferisse no outro elétron que está emaranhado com esse. Tá, e o que isso tem a ver com a nossa vida? Todos nós somos compostos por subpartículas atômicas, né? Todos nós somos feitos de átomos e todos os átomos são compostos por nêutrons, elétrons, prótons, que são compostos por supercordas, por quarks, por bóson de Higgs. Então, todos nós temos essa capacidade de nos emaranhar no nosso campo energético. Dessa forma, existem algumas situações que o emaranhamento quântico ocorre de maneira natural e outras que ocorrem de maneira construída, né? Quais são os emaranhamentos quânticos que ocorrem de maneira natural? Pai, mãe e filho, né? Tudo que tem a ver aí com a Santíssima Trindade da criação vem num processo de emaranhamento quântico, porque juntou lá uma célula da mãe, uma célula do pai para compor uma terceira pessoa, um terceiro ser. Então, esse terceiro ser,
ele é composto pela mesma estrutura subatômica desses dois que se uniram para fazer o processo da criação, né? Então, o filho é totalmente emaranhado com pai e mãe, assim como é emaranhado com os irmãos e com todos os seus ascendentes, com todos os que vieram antes deles. Esse é um emaranhamento que é natural, não dá para ser desfeito, né? Porque faz parte do processo de criação daquele ser estar interligado a essas outras estruturas subatômicas que são pai e mãe. Outro emaranhamento que é natural, vamos colocar assim, almas gêmeas, né? Aquelas almas que saíram da mesma mônada. E quando a gente fala de alma gêmea, no senso comum a gente tem aquele romantismo, né? De que a alma gêmea é a metade da outra laranja, é a tampa da panela, é o par de chinelo que eu estava esperando, né? Mas para cada um de nós existem 143 almas gêmeas. Algumas são mais compatíveis, outras menos compatíveis. Algumas experimentam a mesma existência que a gente, outras estão aguardando um novo processo aí para poder fazer a sua existência. Então, não é apenas uma, né? Existem 143 possibilidades aí. Dessas 143, obviamente, nem todas serão um par romântico para você. Algumas serão grandes amigos, algumas estarão experimentando essa existência como parentes. Algumas sim, podem ser que se tornem parceiros românticos ou parceiras românticas e formem aí um lindo casal. Mas quando a gente fala em alma gêmea dentro deste recorte, dentro deste entendimento de decaimento de frequência, para que as almas possam experimentar uma existência terrena, a gente não está falando dessa romantização que existe em torno da palavra alma gêmea, do par perfeito, né? Da metade da laranja. A gente está falando de almas irmãs, que saíram da mesma mônada, né? Que compartilham ali a mesma estrutura subatômica. Esse tipo de emaranhamento também não pode ser desfeito, porque é algo anterior à existência, é algo que vem do processo da criação, tá? Do processo da criação não do corpo, mas do processo da criação da alma, que é mais profundo ainda. Então, esse processo de emaranhamento também é um processo que eu considero natural. E existem os processos de emaranhamento que são construídos, né? Quais são os processos de emaranhamento que são construídos? Diante de um crime grave, por exemplo, uma pessoa matou a outra, ela fica ali interligada, ocorre ali um emaranhamento. Por quê? Porque esta pessoa que tirou a vida da outra interferiu diretamente no processo evolutivo desta pessoa. Ela estava ali cumprindo o seu processo, cumprindo a sua missão neste plano e foi retirada da sua missão por uma força maior de uma outra pessoa. Ali se cria um vínculo que vai precisar ser cumprido, o tal do karma, né, que a gente carrega. E, gente, isso eu estou trazendo assim um exemplo grave, né, no caso de uma morte. Mas esse processo de vínculo, a partir do que a gente chama de karma, ele pode ocorrer nas menores situações possíveis. Cada vez que você interfere no processo evolutivo de uma pessoa, mesmo que você tenha a melhor das boas intenções, mesmo que você esteja querendo ajudar aquela pessoa, se você interferiu no processo evolutivo dela, você acabou de criar um emaranhamento ali que você vai precisar resgatar com essa pessoa, que é o que a gente chama de karma, né? Então a gente precisa ter muito cuidado nessa coisa de eu sou uma boa pessoa, eu quero ajudar todo mundo, eu faço tudo por todo mundo. Mas cada vez que você faz por alguém aquilo que aquela pessoa deveria estar fazendo, você impede ela de fazer o processo evolutivo dela. Então a gente precisa ser muito criterioso nisso. Não é parar de ajudar, mas ajudar até onde é a sua responsabilidade, ao invés de assumir a responsabilidade pelo outro. Aquilo que é responsabilidade do outro, só o outro pode cumprir, só o outro pode fazer. Ninguém pode percorrer o caminho do outro por ele. Você pode dar a mão e ajudar ele a percorrer, mas não pode percorrer por ele, tá? Isso é muito sério. Os casos de estupro também, né? Também são crimes graves, são crimes hediondos que deixam marcas profundas a nível de alma
e cria ali um vínculo por conta desse processo, mas também cria um outro tipo de vínculo do emaranhamento quântico, que é aquele que vem pela relação sexual, né? E hoje em dia a gente vive aí uma realidade em que a gente tem essa ideia de sexo livre, né? Que todo mundo sai e se diverte com todo mundo, só uma noite, só por diversão. Ali você cria um emaranhamento quântico. Você mistura os campos energéticos e cada vez que acontecer alguma coisa com uma dessas pessoas, vai reverberar no seu campo e você não vai ter ideia do que está acontecendo, porque muitas vezes você não vai nem pensar nessa possibilidade de estar ali com o campo vinculado. Então, a coisa da relação sexual, até mesmo do beijar na boca, é algo que precisa ser repensado, é algo que precisa ser avaliado, porque cada troca de DNA que você faz com uma pessoa, você está criando um emaranhamento quântico. E esse emaranhamento vai reverberar no seu campo, vai reverberar no campo da outra pessoa, vai trazer consequências, né? Você está contaminando a sua energia com a energia de outras pessoas que talvez você nem saiba o que acontece na vida daquela pessoa, que tipo de vida que ela leva. Pensa na seriedade que é isso. E qualquer tipo, né, de relação sexual, qualquer tipo de troca de DNA, você cria esse emaranhamento quântico. E por que eu falo que esses são construídos? Porque eles são construídos. Você não é obrigado a beijar ninguém, você não é obrigado a ter relação sexual com ninguém. Você faz isso por uma escolha. E quando você faz isso por uma escolha, você está construindo um emaranhamento quântico. Por isso precisa ser feito com consciência do que você está fazendo, né? E a gente não tem essa consciência, infelizmente. Mas quem sabe a gente não consegue chegar num nível aí para as próximas gerações com um pouco mais de consciência em relação a esse tema, né? E um outro tipo de emaranhamento quântico que acontece é quando você faz o atendimento de uma pessoa, um atendimento energético de uma pessoa. Quando você acessa o campo energético de alguém, você está momentaneamente emaranhado com esta pessoa. Por isso que a gente precisa ter muita responsabilidade ao acessar o campo energético de outra pessoa. Não só a responsabilidade sobre o que você vai fazer quando você acessar esse campo energético, mas também a responsabilidade de se proteger e proteger o campo energético dessa pessoa. Por quê? O que tiver no campo energético daquela pessoa pode interferir no seu campo. E interfere a nível físico. Eu sei porque eu já passei por essa experiência, não foi nada agradável. Eu atendi uma pessoa antes de conhecer a TQA, antes de ter esse conhecimento, eu já trabalhava com radiestesia. Eu fui fazer a limpeza do campo energético de uma pessoa que estava numa situação de depressão bem forte. E minha amiga e tal, eu quis ajudar, fui fazer a limpeza do campo energético dela. Não conhecia a TQA, não tinha noção nenhuma de tudo isso que eu estou falando com vocês, não conhecia os sistemas de proteção de campo energético que eu conheço hoje através da TQA. Entrei no campo da pessoa, fiz a limpeza do campo energético dela, com a autorização dela, limpei tudo que tinha para limpar. Isso foi numa sexta-feira de manhã. Deitei para dormir à noite. Passei o resto do dia bem, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Deitei para dormir à noite. No sábado de manhã, eu acordei com dor. Aliás, eu fui acordada pela dor, porque eu fui me virar na cama e a dor que eu senti foi tão excruciante que me acordou. E do jeito que eu acordei, eu fiquei, eu não me mexi mais, porque eu travei a coluna, a ponto de não ter mais movimento daqui para cima. Por quê? Porque tudo aquilo que estava no campo energético daquela pessoa, naquele momento em que eu acessei o campo, veio para o meu campo energético. Porque eu não tinha a proteção necessária, eu não tinha a sustentação energética necessária e não tinha esse conhecimento. Tive que ser levada, né? Levada mesmo. Alguém teve que me levantar da cama, me colocar no carro e me levar para a acupunturista para poder soltar a musculatura, soltar minha coluna para eu conseguir me movimentar novamente e parar de sentir dor. E a minha acupunturista também é radiestesista. E aí ela foi verificar.
E tudo que estava no campo desta pessoa que eu fiz a limpeza estava agora no meu campo energético. E quando é, a gente que trabalha com isso, a gente começa a ter algumas percepções, né? E eu sei que quando eu começo a sentir umas dores na região das costas, sem ter feito nada para isso, eu sei que meu campo energético está comprometido com alguma energia intrusa, né? E dali entrou tudo que tinha direito, né? Era muita coisa, não era pouca coisa, comprometeu todo o meu campo. Eu passei um ano fazendo fisioterapia para conseguir recuperar a movimentação é, natural, né? Porque durante todo esse processo eu recuperei o movimento, mas continuei sentindo muita dor. E até melhorar completamente, eu poder estar completamente restabelecida fisicamente, foi um ano de fisioterapia, acupuntura, eletroacupuntura, porque o negócio foi muito profundo. Então, gente, quando a gente estabelece vínculo energético com alguém, seja qual tipo de vínculo energético for, isso é muito sério. A gente precisa se proteger o tempo todo, principalmente quando a gente atende outras pessoas. Porque a pessoa ela está vindo buscar atendimento, muitas vezes ela está vindo buscar atendimento porque ela quer ampliar a sua possibilidade, porque ela quer expandir consciência, porque ela já está num processo de autoconhecimento e quer melhorar cada vez mais. Mas muitas pessoas vêm buscar a terapia como um último recurso, porque nada mais do que ela faz na vida está dando certo. E ela não sabe mais onde buscar ajuda. Aí ela vem para a terapia como um último recurso. Você está sendo ali a última esperança que ela tem de dar certo na vida. E ela vem com todas as densidades possíveis dentro do campo. E essas densidades vão entrar em contato com o seu campo, uma vez que você abriu o campo energético dessa pessoa. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? A gente precisa realmente fazer isso com muita consciência do que a gente está fazendo, com muito respeito e com proteção. Porque sem proteção vocês vão acabar como eu acabei, em cima da cama lá precisando de ajuda para levantar. E sem saber do que está acontecendo, né? Eu só fiquei sabendo porque, por acaso, a minha acupunturista também é radiestesista e foi verificar. Porque se não fosse isso, eu ia achar que, sei lá, estava dormindo, me virei de mau jeito na cama e travei a coluna. Coisa que nunca aconteceu, mas sempre é a primeira vez, né? Mas enfim, são situações que ocorrem, são situações que a gente precisa tomar cuidado, né? Da mesma forma, a gente precisa tomar cuidado e ter muito respeito e ética para acessar o campo energético de outra pessoa. Por quê? Eu tenho o nome e a data de nascimento de uma pessoa, eu tenho a chave da casa dela. Mas eu ter a chave da casa dela não significa que eu possa entrar na casa dela a hora que eu quiser, mexer no que eu quiser, tirar o que eu quiser. Porque se eu estiver fazendo isso, é invasão, é roubo, não é? Não importa se você tem a chave da casa do seu vizinho ou se você, sei lá, roubou a chave dele no momento que ele deu bobeira. Ele entregou a chave para você na sua mão, porque ele vai viajar e precisa que molhe a planta lá dele para a plantinha não morrer. Isso não te dá o direito de entrar na casa dele a hora que você quiser, não te dá o direito de entrar na casa dele, sentar no sofá, ligar a televisão, pegar as coisas que você acha interessante e levar para sua casa ou sair vendendo, porque isso é roubo. A mesma coisa quando a gente tem os dados de uma pessoa, foto ou qualquer outro tipo de testemunho, a gente aqui usa muito o nome e a data de nascimento, e isso não nos dá o direito de acessar o campo energético de uma pessoa e ficar fazendo um monte de pergunta, ficar vasculhando, ficar investigando coisas que a pessoa não nos deu permissão para fazer, coisas que a pessoa não nos solicitou fazer. É a mesma coisa, a gente está invadindo. E quando a gente invade, mesmo que a gente faça com a maior das melhores intenções possíveis, é uma invasão. A gente está interferindo no campo energético dela, a gente pode estar interferindo no processo evolutivo dela e cada um de nós tem o nosso próprio guardião. A gente pode não saber, a gente pode não perceber, a gente pode não sentir, mas nós temos. E um guardião é igual um cão de guarda. Ele não vai perguntar para você qual é a sua intenção de estar entrando na casa do seu vizinho. Ele vai defender o quintal.
Ele não vai querer saber se você está entrando lá para roubar ou se você está entrando lá para molhar a plantinha. Ele vai defender o quintal dele. Simples assim. E essa defesa a nível energético vai reverberar em você. O guardião dessa pessoa vai tentar proteger o campo energético dela e vai te atacar. E você vai sofrer consequências sem saber o que está acontecendo. Então, quando a gente entra nesse processo, a gente precisa ter muita consciência e principalmente ter muita ética, para não ficar investigando o campo energético de outras pessoas sem que elas tenham solicitado essa investigação, tá? Porque isso é muito sério. Isso traz consequências. E quando a gente está nesse processo no processo, né, de investigação ali da terapia, que você abriu esse campo, que você entrou em contato com esse campo, quando você tem um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de prática, né, não fica tão preso à instrumentação, muitas vezes você recebe algumas informações que não vem pelo diálogo, que não vem pelo que a pessoa está te contando, pelo que a pessoa está te falando, mas simplesmente aparece aquela ideia assim na sua cabeça e você não sabe de onde veio, não parou para pensar se aquilo é válido ou se não é. Você está escutando a pessoa e de repente a ideia pluf na sua cabeça. Isso é uma informação que está vindo do campo energético daquela pessoa. Presta atenção nessa informação, porque essa informação pode estar te dando o caminho para investigar algo que não está saindo na fala do seu partilhante. Outra coisa que costuma acontecer também, você está ali no processo terapêutico, está conversando com a pessoa e tal, e de repente sente, sei lá, uma dor de cabeça ou uma dor no estômago, e você acha que está se sentindo mal, né? E depois que você termina ali o atendimento, esse mal-estar passa. E aí você fala, não entendi nada. Na hora que eu estava atendendo aquela pessoa, eu estava me sentindo assim, assim, assado, terminei o atendimento, estou me sentindo bem. Vai ver que a energia dela estava pesada. Não, pode ser também, tá? Não estou dizendo que não seja, pode ser também. Mas muitas vezes essas sensações físicas que a gente recebe são informações que estão vindo do campo energético da outra pessoa, de que talvez ela tenha alguma questão que está relacionada ao chakra frontal, ou talvez ela tenha alguma questão que está relacionada ao plexo solar, ou talvez ela tenha alguma questão física mesmo, que talvez ela esteja tão acostumada com esse problema na vida dela que nem é mais uma questão para ela, mas a energia dela está te denunciando isso. E aí, se você consegue parar e perceber essas pequenas sensações, que não chega a ser um mal-estar grande, né, a ponto de, ai, tô me sentindo mal, mas são pequenas sensações, se você estiver atento, você consegue perceber, consegue conduzir melhor o seu atendimento, porque são dicas, são informações que a energia da pessoa está passando para você, né? Como eu disse, eu tenho a percepção de quando eu estou com alguma energia intrusa no campo, porque eu sinto nas costas, eu sinto um desconforto. E um desconforto que eu poderia falar assim, eu dormi de mau jeito, eu fiquei muito tempo numa determinada posição, numa má postura, né? E que acabou dando essa dor nas costas. Mas não tem essa justificativa, porque acontece meio que do nada. E aí eu já sei, porque eu me conheço, eu conheço as minhas percepções de que ali tá tendo alguma energia intrusa. E aí, quando eu tô no atendimento com alguém e sinto isso, eu sei que no campo energético da pessoa também tem alguma energia intrusa, né? E aí eu já sei quais os caminhos que eu vou tomar nesse direcionamento. Então é importante quando a gente se coloca como terapeuta, a gente verdadeiramente se colocar a serviço, a gente verdadeiramente se colocar como instrumento dessa comunicação que vai além das palavras, dessa comunicação que vai através do campo energético, que vai através desse emaranhamento quântico que se comunica por universo não local. E tendo essa percepção, você consegue conduzir a terapia de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais efetiva,
porque muitas das questões que o partilhante traz para a gente são questões que estão a nível inconsciente, são questões que ele não vai ter condições de colocar em palavras para você. São questões que nem ele sabe que existe, né? Talvez apareça ali na fala dele, né? Para quem tem um treinamento dentro de alguma terapia que investigue isso, como a gente tem dentro da TQA, que a gente já tem aí alguns caminhos para a gente seguir e encontrar esses conteúdos ocultos dentro da fala do partilhante, você consegue acessar. Mas muitas vezes nem na fala dele aparece. E aí você precisa ter esse feeling, você precisa ter essa percepção, você precisa estar verdadeiramente a serviço. Você precisa estar ali no processo terapêutico como um bambu, como diz a Leonor Rosa, né? Quem acompanha a Leonor Rosa aí já deve ter ouvido ela falar isso diversas vezes, que é você se colocar completamente oco, completamente vazio de si mesmo. Você se coloca ali como um instrumento para receber tudo que o partilhante está trazendo para você. Não só o que vem na fala dele, mas o que vem através dessa comunicação por universo não local do emaranhamento quântico. E essas informações, às vezes, elas vão trazer muito mais conteúdo de trabalho do que a fala do partilhante. Por isso é importante a gente entender esse processo, porque quando a gente traz para a consciência, quando a gente entende o funcionamento, a gente se abre mais para que perceba essas situações e você se abrindo mais para perceber essas situações, você se torna cada vez mais sensível, cada vez mais aberto a essas comunicações não verbais, né? Dentro da psicologia a gente chama esse processo de rapport, que é você perceber o que vem do outro, né? Ali naquela interação. Mas ainda assim a psicologia não traz uma explicação para isso como a mecânica quântica trouxe, que é a questão do emaranhamento quântico. Hoje eu sei que o tal do rapport que eu estudava lá na faculdade é esse processo, a tal da transferência, né? De maneira bem assim resumida, a tal da transferência que a gente usa na psicanálise, que o paciente atua com você da maneira que ele atua com seus pares na vida. Mas não é simplesmente uma atuação. Ele está ali trocando a energia dele com você da mesma forma que ele troca com os pares deles na vida, com pai, com mãe, com marido, esposa, ou seja, com as pessoas com quem ele está emaranhado. Quando ele vai para o processo terapêutico com você, ele fica emaranhado com você e acaba fazendo essa troca também. Claro que esse processo dentro da psicanálise leva um tempo, porque aí precisa construir esse entrelaçamento a longo prazo, né? Não tem um acesso ao campo energético. Esse acesso vai sendo construído. Dentro da terapia quântica aplicada, dentro da radiestesia, a gente acessa diretamente, né? A gente já vai direto ao ponto. Então a coisa funciona bem mais rápido, né, do que na psicanálise que eu tenho a experiência. Mas entender o processo do emaranhamento quântico dentro das terapias é fundamental para isso. Primeiro, para você se colocar completamente a serviço, vazio de si mesmo, né? Você vai utilizar o seu cognitivo, você vai utilizar a sua intuição, você vai utilizar as suas percepções, mas livre de julgamento, livre de crítica, livre de dúvidas, principalmente. Porque no momento em que você colocar alguma dúvida ali em jogo, você sai completamente do papel de terapeuta. E sem torcida também, né? Porque às vezes a gente vai verificar alguma coisa na radiestesia, por exemplo, e a gente quer que dê algum resultado, porque aquele resultado vai ser bom para aquela pessoa. A gente fica na torcida. Uma vez que você entrou no processo de torcida, já não tem mais trabalho possível. Você tem que ficar como espectador. Só assistir e passar para frente a informação. Saiu do processo de espectador, já não funciona mais. E a gente precisa ter esse entendimento do emaranhamento quântico para isso, para a gente se colocar verdadeiramente a serviço, se colocar verdadeiramente como instrumento para receber essas informações e para poder conseguir acessar essas informações para além do que as palavras do seu partilhante traz para você.
a gente também precisa desse entendimento para não cair na mesma situação que eu caí, né? De você conseguir ter o entendimento, ter o conhecimento para entrar nesse processo já protegido e sabendo que você vai ter sustentação energética para fazer este processo. Porque uma vez que você não tem, você sabe que você não deve fazer, porque se você fizer vai ter consequência. Pode não ser uma consequência tão grave quanto foi a minha, mas vai ter consequência. E aos poucos elas vão se acumulando e vão crescendo. E aí a sua vida vai estagnando, vai se enchendo de densidade e vai ficando cada vez mais difícil levar a vida adiante. Então, a gente precisa respeitar, né? Respeitar o campo energético do outro, respeitar os limites que nós mesmos temos, porque nós somos terapeutas, mas também somos humanos, temos nossos dias difíceis, temos nossos problemas pessoais, temos nossos problemas de saúde, como aconteceu comigo a semana passada que eu não estava bem. Temos diversas situações que às vezes a gente nem sequer tem noção, que não aparecem fisicamente, que não aparecem instantaneamente, mas que talvez naquele momento esteja te impedindo de acessar o campo energético de alguém. Precisa ser respeitado isso, porque as consequências vão muito além do que aquilo que a gente pode imaginar. Então, o emaranhamento quântico, esse conhecimento também serve para você saber por que você precisa se proteger e saber por que quem é que é aluno da TQA sabe que antes de fazer o atendimento a gente sempre verifica se a gente tem permissão, se a gente tem condição, se a gente tem sustentação energética. Através desse entendimento do emaranhamento quântico, vocês sabem por que você precisa dessas 3 autorizações. Porque se uma delas estiver fora, se uma delas der que não, você não tem, e você insistir e fizer, vai ter consequências, e as consequências não serão boas, nem para você, nem para o seu partilhante. Então aqui entra novamente a responsabilidade. E não é responsabilidade só com você, é responsabilidade com aqueles com quem você está tratando, tá? E esse conhecimento também é fundamental para a nossa vida, né? Por quê? Se eu sei que a cada troca de DNA que eu tenho com alguém, eu crio um vínculo, eu vou começar a me proteger mais, né? Eu não vou sair por aí beijando todo mundo, não vou sair por aí fazendo festinha com todo mundo, porque eu sei que isso vai trazer consequências para o meu campo energético. A boa notícia é, a TQA tem comandos específicos para quebrar esse vínculo, né? Quando são esses vínculos construídos de troca de DNA e de situações adversas que acontecem, você pode romper esse vínculo com o comando da TQA. Agora, no caso de vínculo de pai e mãe, emaranhamento quântico de pai e mãe, de alma gêmea, você não tem como quebrar. E esses é fundamental você ter o conhecimento. Por quê? De alma gêmea nem tanto, né? Porque se tem aí 143 e a gente não sabe nem onde elas estão, a gente não tem muito controle sobre isso. Então, o que a gente faz no caso de almas gêmeas? Você cuida de você, porque cada um de uma mônada que salta leva os outros 143 junto. Então, quanto mais eu cuidar de mim, quanto mais eu expandir minha consciência, quanto mais eu fizer meu salto quântico, mais eu auxilio aquelas que são minhas almas irmãs a evoluir também, né? Porque qual é a intenção? Eu sou um fractal de alma. Eu, em algum momento, vou evoluir junto com essas 143, que também são fractais de almas da mesma mônada que eu, para retornar à alma-mãe. E essa alma-mãe retornar à mônada e retornar ao todo universal. Então, se eu evoluo sozinha, eu nunca vou conseguir chegar na minha alma-grupo, né? Eu vou estar sempre se eu estou pensando só em mim, eu vou estar sempre aqui, eu vou estar sempre nesse processo de evolução. Então, cada um que melhora, cada um que salta, leva os outros 143 juntos, para que possa ir retornando à fonte. Esse é o objetivo do processo evolutivo, né? Então, em relação à alma gêmea, é isso que a gente tem que pensar. Vou fazer a minha parte para que eu possa ajudar o meu grupo, né? E assim a gente conseguir subir. Agora, em relação a pai e mãe, que o bicho pega,
né? Pega tanto no bom sentido quanto no mau sentido. Por quê? Porque pai e mãe são vínculos que a gente não tem como desfazer. Não existe divórcio de pai, não existe divórcio de mãe. Existe divórcio entre homem e mulher. Entre pai e filho, mãe e filho, não existe divórcio. É uma relação para toda a vida, né? Toda a vida terrena, né? Em outras existências, essas relações podem ter outras configurações. Mas o vínculo energético ali, o emaranhamento quântico entre pai, mãe e filho, não tem como ser quebrado. E tudo aquilo que, assim, se eu estou emaranhada com pai e mãe, tudo aquilo que eu direciono ao meu pai, tudo aquilo que eu direciono à minha mãe, eu vou trazer para minha vida, de maneira inconsciente. Então, se eu sinto pena da minha mãe, eu vou me colocar em situações em que eu sinta pena de mim mesma. Se eu tenho raiva do meu pai, eu vou me colocar em situações em que eu sinta raiva de mim mesma, em que eu seja digna de receber raiva. Se eu julgo meu pai e minha mãe, se eu critico meu pai e minha mãe, se eu tenho qualquer sentimento em relação ao meu pai e minha mãe, diferente de gratidão, é isso que eu vou trazer para minha vida. Se junto com gratidão puder ter amor, melhor ainda. Mas se não tiver minimamente gratidão, a minha vida não vai caminhar. Porque tudo que eu projetar neles, eu vou trazer de volta para mim. Porque se eu sou subproduto da união deles, tudo que tiver no campo deles vai vir para o meu campo. E aí eu vou entrar em diversos processos de autossabotagem, eu vou entrar em diversos processos de autodestruição, e minha vida vai ficar patinando e eu não vou sair do lugar. Vou lutar, lutar, lutar e não vou conseguir alcançar nunca lugar nenhum. Então, em relação a pai e mãe, gente, é muito sério, porque a gente cresce, né? Tirando aí as situações mais extremas, a gente cresce com aquela coisa assim, honrar pai e mãe. Então eu tenho que amar meu pai, eu tenho que amar minha mãe. E você cresce falando, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Mas quando você vai ver inconscientemente e você vai fazer a testagem, não tem amor pelo pai, não tem amor pela mãe. Olha para o pai e sente pena da vida que ele teve, ou olha para o pai e julga as atitudes que ele tem ou que ele teve. Olha para o pai e critica a forma dele lidar com a vida. Tudo isso eu vou trazer para a minha vida. Eu vou me colocar em situações em que eu tenha que sentir pena de mim mesma, ou que eu seja digna da pena de outras pessoas, ou que eu tenha que ser criticada, ou que eu tenha que ser julgada de alguma forma. Por quê? Porque eu preciso corroborar aquilo que eu penso. Eu vou criar situações que vão confirmar o meu ponto de vista. E isso de maneira inconsciente, gente. E aí eu não vou conseguir sair do lugar, minha vida não vai caminhar. Então, para pai e mãe, a única coisa que vocês têm que ter obrigatoriamente é gratidão. Não importa o que fez, não importa o que deixou de fazer, não importa o que faz, precisa liberar gratidão para pai e mãe. E a gratidão verdadeira, não é aquela gratidão condicional. Ah, eu sou grata a você porque você fez isso assim, assim, assado. Não, eu sou grata a você porque a gratidão existe dentro de mim e eu reconheço que se não fosse por você eu não estaria viva. Ponto final. Acabou. Não tem e se, não tem mais, não tem nada. Eu sou grata pela vida. Ponto final. E a vida só chega a mim a partir do meu pai e a partir da minha mãe. Eles foram portais para que eu chegasse nesse mundo. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Não estaria tendo a oportunidade de fazer o meu processo evolutivo. Se eu não estou tendo a oportunidade de fazer meu processo evolutivo, eu estou produzindo antimatéria. E uma hora, quem não entra no processo evolutivo vai perdendo energia, vai sendo drenado por outros tipos de seres até virar um ovoide e ficar perdido aí no limo. Então, não importa quem são essas pessoas que ocupam o lugar de pai e mãe, não importa o que elas fizeram, as escolhas que elas tiveram. Cada um faz aquilo que consegue fazer da melhor maneira possível. Ponto final. Te deram a vida? Seja grato por isso e acabou.
Se junto com a gratidão puder ter amor, perfeito. Amor verdadeiro, incondicional. Se não puder ter amor, se é difícil, não importa. Libera a gratidão e aos poucos vai liberando perdão. Deixa com eles o que é deles, leva com você o que é seu, ponto. Só assim a vida começa a caminhar, tá? Então, gente, o entendimento do emaranhamento quântico, olha quantas coisas na nossa vida traz para a gente poder repensar, para a gente poder agir de maneiras mais conscientes, para a gente poder evoluir. E principalmente dentro do processo terapêutico, olha quantas possibilidades abre para você. Quando você começa a entender que talvez aquele mal-estar que você estava sentindo no momento que você estava atendendo aquela pessoa não é seu, mas é algo dela que está se comunicando com você. Aquela ideia que veio de repente naquele momento que a pessoa estava falando alguma coisa, não é uma ideia qualquer que apareceu na sua cabeça do nada. Não adianta ficar buscando como que aquela ideia apareceu, né? Ficar fazendo as correlações para ver de onde ela veio. Ela veio do campo energético de outra pessoa. E ela veio para te comunicar alguma coisa que é importante naquele processo. Então a gente precisa entender, a partir do entendimento, trazer a consciência, ampliar a nossa visão e se colocar completamente vazio ali diante do seu partilhante. Se colocar verdadeiramente a serviço, com responsabilidade ética. Ok? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Deixa eu voltar aqui, gente, só um minuto. Baita responsabilidade com a gente e com o outro. É assim, Fabiano, é muita responsabilidade você atender outra pessoa, né? Ser terapeuta não é simplesmente você aprender uma técnica e começar a atender. Você precisa ter muita noção do que você está fazendo com a outra pessoa. Você precisa ter muita noção do que pode ter no campo energético da outra pessoa e as consequências de mexer com isso. Então, a gente vê aí muitas terapias, né? Que você vai, faz o curso um final de semana e já sai profissional daquela técnica. É totalmente possível, tem diversas técnicas aí que você pode realmente aprender a aplicar a técnica em um final de semana, não tem problema nenhum com isso. A questão é, transformar alguém em um terapeuta é muito mais do que aprender uma técnica. Ser terapeuta é muito mais do que aplicar uma técnica. E é esse processo que a gente precisa ter responsabilidade na hora de orientar os alunos, na hora que você está preparando o seu caminho para ser terapeuta também. Buscar essas informações, buscar esses caminhos para poder ter esse tipo de orientação, ter alguém com quem você possa compartilhar, com quem você possa tirar dúvidas, né? Dentro da psicologia a gente busca os supervisores, né? Quando a gente se forma, que a gente vai começar a atender, principalmente dentro da psicanálise, a gente sempre vai buscar supervisão. Por quê? Supervisão é aquela pessoa que está fora daquele processo entre partilhante e terapeuta e que pode te dar uma orientação não só sobre o caso em si, sobre a situação em si que você levar para a discussão, mas sobre como você está atuando diante daquilo. O que de você está ressoando dentro daquela situação e que pode estar comprometendo a sua forma de atuar, né? Então, ser terapeuta é muito mais do que você aprender técnicas, é você ter essa responsabilidade, é você ter essa disponibilidade de olhar para o outro olhando para si mesmo. E nós mães que queremos o tempo todo resolver tudo pelos filhos. Nossa, Betina, isso é um caso sério, assim, né? Porque eu já perdi a conta de quantas pessoas, né? Quantos partilhantes eu atendi. Aliás, não é só mãe não, tá? Já aconteceu isso com pais também.
que depois do atendimento, depois da terapia, vem me procurar e atende meu filho, atende minha filha, porque ela tá precisando disso, 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 porque ela é assim, assim, assado e tal. Aí eu sempre falo, olha, a pessoa precisa querer, né? Não adianta a gente querer resolver pelo outro, não adianta a gente querer fazer a terapia do outro. Se a outra pessoa não quiser, ela não vai aproveitar esse momento. Vai ter benefício? Vai, até vai, né? Porque pelo menos dentro da TQA, que a gente trabalha com os comandos, vai ter aí algum benefício, mas ele não vai ser efetivo, ele não vai ser duradouro, né? Vai ser momentâneo, porque logo a pessoa vai retomar o caminho que ela já está acostumada a fazer mesmo, aquele que já está mais facilitado, que é o que ela conhece, né? Porque não foi um desejo dela mudar, foi um desejo de outra pessoa. E aí a gente tem essas questões, né? Eu já até atendi alguns, mas sempre acontece isso, de passa, eu atendo, melhora e passa um tempo, a pessoa volta para o mesmo estágio que estava antes, às vezes até um pouquinho menos pior do que estava antes, mas a tendência é retomar o caminho que já estava, porque não quis. A mudança não foi, não partiu dela. A mudança veio, o desejo da mudança veio de um outro local, né? E aí a pessoa precisa fazer. E aí a gente, enquanto mãe, a gente vê a necessidade dos nossos filhos, a gente vê como seria bom se eles aderissem a esse tratamento, como seria bom se eles aderissem à terapia. E a gente fica assim, com o coração apertado, né? Querendo que eles façam, querendo que eles passem pelo mesmo processo que a gente, mas cada um tem o seu momento, não adianta. A gente precisa respeitar isso, né? E permitir que eles façam o próprio caminho. Porque cada vez que. Pensa, sei lá, numa criança aí de 10, 11 anos. Cada vez que você arruma o prato de comida para ela, você está impedindo ela de aprender a arrumar o próprio prato de comida, que é algo que ela vai precisar para o resto da vida, né? A... Esqueci o nome da autora. Mas enfim, uma psicanalista que cuida de crianças. Ela dizia que cada vez que você faz algo pela criança e que ela poderia fazer sozinha, você está impedindo aquela criança de se desenvolver. É a mesma coisa. Cada vez que a gente faz pelo outro algo que é responsabilidade dele, a gente está impedindo o processo de evolução dele. É a mesma situação. E a gente, enquanto mãe, a gente quer fazer isso o tempo todo, né? A gente quer colocar o filho numa redoma e carregar o resto da vida, né? Mas infelizmente não dá. Precisa ser desejo do outro. E quando você quer saber o interesse de alguma pessoa, se apresente na sua vida e você não sabe suas intenções. Pode se perguntar ao pêndulo usando as informações dessa pessoa. Deixa eu ver se eu entendi, Nádia. Quando alguém está se aproximando de você, você não sabe o verdadeiro interesse dessa pessoa e aí você quer investigar na radiestesia qual é esse verdadeiro interesse. Seria isso? Se for, é, assim, o que diz respeito a você, você até pode investigar. Mas existe uma linha muito tênue entre o que diz respeito a você e o que você vai investigar que diz respeito ao outro. E quando são relações, é muito complicado a gente verificar em radiestesia, porque dependendo da pergunta que você fizer, você vai ter alguma resposta que talvez não traga a realidade da situação. E fazer a pergunta da maneira correta, com a intenção correta, de maneira que não dê dúvida do que você realmente quer saber, nessas situações é muito complicado. Por exemplo, é muito comum as pessoas perguntarem assim, muito comum mulheres perguntarem assim, tá? Ah, fulano de tal tem outra mulher na vida? Se eu faço uma pergunta dessa na radiestesia, a resposta vai ser sim, porque ele tem mãe, deve ter irmã, deve ter prima, deve ter tia, tem amigas, tem professoras, tem médicas, tem diversas outras mulheres que permeiam a vida daquela pessoa, entendeu?
Então, essas perguntas são muito capciosas. A gente precisa tomar muito cuidado nesse processo investigativo. Eu, particularmente, não gosto de fazer, principalmente porque a pessoa tende a tomar atitudes em cima dessas respostas. E a radiestesia é a fotografia do momento, ela não é um oráculo do futuro, né? Então, é bem complicado a gente fazer esse tipo de avaliação, tá, Nádia? Uma coisa que talvez seja possível é verificar a calibração da pessoa em relação a você ou desse possível relacionamento na escala Hawkins, para verificar a que nível da escala Hawkins isso é para o seu bem maior, por exemplo. Agora, verificar intenções diretamente da pessoa, eu particularmente não gosto de fazer isso, porque são muitas variáveis, muito difícil de controlar todas essas variáveis para ter uma resposta mais efetiva, mais assertiva. É uma responsabilidade muito grande. Não gosto de alguém me chamar ou chamar o outro de coitado. Então, tem que dar uma olhada nisso daí, Betina, porque pode ser que o simples fato de você não gostar já tenha algo aí no seu interior que diga, que denuncie algo desse tipo. Eu já fiz isso e a terapeuta realmente me falou que tem que partir do filho. Tem. Não tem como. Sabe, assim, falando de maneira bem clara, gente, você pedir para um terapeuta atender o seu filho, né? A pessoa, sei lá, tem seus 20 anos, né? Tá começando a vida, você vê que tá cheio de problema e tal, e que a terapia seria bom. Aí você vai, busca o terapeuta, para o terapeuta atender o seu filho de 20 anos. Primeiro, ele já é maior de idade, ele já cuida da própria vida, ele já tem responsabilidade por si mesmo. O movimento tem que ser dele. Quando é criança é outra história. E aí, você vai, aí o terapeuta fala, mas isso tem que ser desejo dele, tem que partir dele e tal. Aí você vai lá como mãe e fala na cabeça do seu filho, até convencer ele a ir para terapia. Ele foi, né? Ele pegou o telefone lá do terapeuta, ligou, marcou a consulta dele. Mas não é desejo dele, tá indo para você parar de falar na cabeça dele. O que vai acontecer? Você vai pagar a terapia para ele, o seu filho vai perder o tempo dele na terapia, você vai perder o seu dinheiro na terapia, o terapeuta vai deixar de atender alguém que realmente gostaria de estar fazendo esse processo e não vai ter resultado efetivo, porque ele não quer mudar, ele não quer sair da zona de conforto que ele está. Se ele não quiser sair da zona de conforto que ele está, não vai ter nada que vá tirar ele de lá. Pode descer Jesus na terra, que não vai fazer isso. Ele precisa querer. Se não for desejo verdadeiro dele, ele não vai se movimentar. Então, gente, eu falo com todas as letras possíveis. Pagar terapia para filho que não quer fazer o processo de terapia é jogar dinheiro fora. Eu falo isso para as pessoas que vêm me procurar, eu deixo de ganhar, porque eu sei que eu poderia estar ganhando um dinheiro fácil, né, atendendo ali, mas é jogar dinheiro fora. Espera o momento que ele quiser, espera o momento que ele estiver pronto para fazer o movimento dele. Não adianta. É igual o filho pequeno que não come. Você faz a comida para ele, você prepara a melhor comida para ele, você prepara a comida que ele gosta, você dá na boca. Mas se ele não quiser mastigar e engolir, você não pode comer por ele. É simples assim. Querida, minha internet caiu, eu não sei se já respondeu minha pergunta. Eu acabei de responder, Nádia. Me dá ok aí se você pegou. Bom, gente, é isso. As perguntas aqui acabaram. O recado que eu tinha para dar para vocês hoje era esse. Tomem cuidado com esses processos de emaranhamento quântico que vocês vão estabelecendo por aí. Olha para a relação de papai, olha para a relação com a mamãe. Resgata isso. E resgatar isso, gente,
Eu não estou falando para vocês irem fazer as pazes, viver de amorzinho, não, tá? Porque em muitas situações isso é lindo, é maravilhoso, é romântico, se for possível, perfeito. Mas se não for possível, a gente sabe que existem situações aí que são extremas. Resolva essas relações dentro de você. Resolva dentro de você as críticas, os julgamentos, os sentimentos de pena, qualquer outra coisa que seja diferente de gratidão. Resolva com pai e mãe. Cuidado com as trocas de DNA. Se tem aí relacionamentos anteriores que acabaram, que você não quer mais ter essas interferências, procura um terapeuta de TQA para fazer o divórcio energético, para quebrar esses vínculos. Cuidado na hora de passar nome completo e data de nascimento para qualquer pessoa. A pessoa tem que ser responsável, porque você está entregando a chave da sua casa na mão dela. Se não for uma pessoa de confiança, se não for uma pessoa responsável, vai entrar na sua casa, fazer uma bagunça danada, vender tudo que tiver direito, catar o que quiser e você não vai ficar nem sabendo. Então toma cuidado com isso. Você que é terapeuta, vai acessar o campo energético de alguém, se proteja. Não entre sem proteção, não entre sem permissão. Faça tudo com responsabilidade e, principalmente, esteja aberto, esteja ali como verdadeiro instrumento, esteja atento a todos os sinais que você receber que vão ser provenientes desse campo energético, para que você possa conduzir a terapia da melhor forma possível, tanto para você quanto para o seu partilhante. E assim você vai ter resultados mais efetivos, ok? Tem mais perguntas aqui, peraí. Ah, a Daisy falando que vai assistir a gravação. Chegou agora, né, Daisy? Daqui a pouquinho já tá liberado. Gente, gratidão por vocês acharem a live maravilhosa. Eu gosto muito de estar aqui toda quinta-feira de manhã com vocês. Eu falo que é um momento que eu consigo direcionar melhor meus estudos, porque tenho tema para poder apresentar e aí eu sempre direciono os estudos para esse tema. É sempre de muito crescimento para mim. Eu fico muito feliz que vocês também gostem. Me tirou muitas dúvidas dentro do meu autoconhecimento. Gratidão, que bom, Betina. Essa é a intenção, trazer o conhecimento para que vocês possam aplicar na vida de vocês. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos com tanta clareza. A gratidão a minha, Fabiana, por ter você. Se vocês não tivessem aqui assistindo, não teria com quem compartilhar, gente. Então a gratidão também é minha por vocês estarem aqui, tá? E aí, quem quer dar uma olhada no campo energético aí, coloca aqui para mim. Comando de ancoragem TQE é suficiente para proteger quando entrar no campo de alguém? Totalmente 100%, Lajara. É ancoramento, tá? Faz o comando de verifica se você tem permissão, se você tem condição, se você tem sustentação energética. Teve? Faz o comando de ancoramento. Protege o seu campo, protege o campo da pessoa e protege de interferências externas que possam tentar acessar os campos ali naquele momento. E depois, quando você faz o fechamento, o que é seu fica com você, o que é dele fica com ele e está tudo resolvido. O meu caso é que eu não conhecia esse comando, aí eu me ferrei mesmo, me ferrei bonito. Vamos ver quem que solicitou aqui. Rafaela. Vamos lá, Rafaela. Rafaela, eu te mandei um convite aí. É só você aceitar. Será que ela não está conseguindo entrar? Dá um oi aí, Rafaela, se você não consegue.
Rafaela não pode participar. Não sei por que isso acontece de vez em quando. Vamos ver o próximo aqui da lista é a Betina. Vamos lá, Betina. Vamos ver se você consegue acessar. Mandei o convite aí para você. Aí. Oi. Tem que virar a câmera. E caiu. Vamos ver se vai de novo. Gente, enquanto a gente aguarda aí para ver se a Betina consegue retornar, esse final de semana, sábado, a gente tem o workshop Novo Terapeuta, onde vocês vão poder aprofundar todos esses conceitos da quântica aplicado nas terapias e aplicado no dia a dia. Além de trazer a importância das comunicações, a energia dessa nova era que a gente está acessando, as dores e as travas, tanto dos terapeutas quanto dos partilhantes, energias de outras dimensões que a gente também recebe auxílio aí todos os dias. Tudo isso a gente vai ver no workshop sábado, que vai acontecer de 9 às 17 da tarde, uma imersão do dia inteiro, com 5 instrutores aqui da TQA, para a gente poder bater esse papo aí com vocês e ampliar cada vez mais o conhecimento. Quem tiver interesse, o link está na bio, apenas R$ 53 para participar. Olá, tudo bem? Eu sou a Betina. Tudo bem? Tudo bem? Que bom. Qual o seu nome completo? Elizabeth Pimentel Lima. Ai, que bom que eu consegui. Com Z e Elizabeth. TH. Com Z Oi? e TH. Elizabeth com Z. E o TH no final. Pimentel Lima. Ai, tô tão Pimentel. feliz. E qual a data de nascimento? 26/8/1958. Ótimo. Vamos ver como é que está seu campo energético, Betina. Deixa eu abaixar aqui para vocês acompanharem.
Vamos lá, Betina. Eu encontrei interferência no seu campo energético, tá? Não são interferências sérias, mas são interferências que uma delas, pelo menos, está aí há algum tempo, e isso tira você do seu padrão vibratório natural, que é o equilibrado entre todos os corpos, tá? E desloca a sua consciência para um padrão espiritual. E aí você acaba não conseguindo dar conta de tudo, porque é como se parte da sua energia estivesse sendo sugada para apagar um incêndio aqui numa outra área, tá? Uma dessas interferências é equipamentos multidimensionais. O que são equipamentos multidimensionais? São equipamentos, não são físicos como nós, assim, né? Normalmente, eles são multidimensionais, estão em outras dimensões, mas são colocados no nosso corpo energético, no nosso duplo etérico, com a intenção de ou sugar energia ou pegar informações a respeito da nossa vida na Terra e tal, para outros seres se aproveitarem disso para a evolução da própria raça deles, tá? Isso é colocado como? Quando a gente está dormindo, por exemplo, através de sonhos, ou até mesmo em outras existências passadas, isso já pode estar vindo aí com você há mais tempo, nos momentos em que a gente baixa a vibração, a gente dá acesso para esses seres entrarem no nosso campo e fazerem o que eles precisam, né? Então, assim, não é sem autorização, não é a revelia, né? Uma vez que a gente baixa a vibração, a gente está dando autorização para esse acesso. Só que é uma autorização que a gente, consciente aqui na terceira dimensão, não tem, né? Se a gente fosse escolher, obviamente, a gente ia escolher que não. Mas quando a gente está dormindo, a gente está inconsciente. E a nossa vibração é a linguagem universal. Então, cada vez que baixa a vibração, você dá acesso a essas E situações. esses dias eu Oi? tenho acordado muito assim com angústia. Desde a semana passada eu tenho acordado com muita assim, angústia. Um equipamento desse tipo, ele te conecta a esses seres, né? Claro que eles podem vir de maneira disfarçada no seu sonho, mas possivelmente não vai ser sonos aí tranquilos, sonhos Não. tranquilos. Sempre vai ter algo aí que... Aqueles sonhos que a gente acorda com a sensação ruim, né? Que às vezes a gente nem se lembra, mas acorda com aquele peso, com aquela sensação ruim, ou como se estivesse se sentindo cansado sempre que acorda. A gente não consegue verdadeiramente descansar, porque a nossa energia está sendo drenada de alguma forma, tá? E outra interferência foi a magia negra inconsciente. O que é magia negra inconsciente? Qualquer tipo de pensamento, sentimento, emoção que as pessoas direcionam a você e que são negativos, né? Aí se caracteriza como um trabalho de magia negra. E é inconsciente por quê? Porque a pessoa não está verdadeiramente querendo o seu mal. Mas sente uma inveja, sente um ciúmes, pensa alguma coisa negativa sem ter noção de que isso possa prejudicar, tá? A boa notícia é que tem permissão para limpar tudo, para colocar aí tudo num patamar legal para você, tá bom? Aí, no caso, aí, eu tenho que fazer o tratamento? Não, eu vou fazer um comando aqui para você e vou limpar o seu campo energético, tá? Claro, se você quiser verificar outras coisas mais profundamente, aí realmente a terapia é a melhor opção. Mas para fazer essa limpeza dessas questões que eu verifiquei aqui, a gente já resolve aqui de uma vez, tá bom? Tá. Se concentra aí, respira fundo, fica receptivo. Execute esse comando de liberação tequilar, limpeza 12, 13, 36. Execute esse comando de ativação tequilar, chakras 17, 11, 29.
Ok, tá limpo, tá? Oh, gratidão, Nádia. Muita gratidão. Ó, de acordo com a escala Hawkins, a sua calibração, seu estado de consciência atual, a maior parte do tempo está bem baixo, tá? Tá lá no nível da apatia. Então, o que que eu te oriento a fazer? Tenta se conectar sempre com informações positivas. Quando a gente está nesse nível de calibração, a gente tende a olhar para o mundo de um posicionamento mais negativo, como se nada desse certo, como se nada caminhasse, parece que tudo dá errado na minha vida, essa forma de olhar. Tenta olhar as coisas num ponto de vista positivo. Tenta, toda vez que você tiver um pensamento negativo, repete para si mesmo, cancelado, cancelado, cancelado. E tenta pensar algo positivo a respeito da situação, para você ir revertendo essa possibilidade e ampliar a sua consciência, tá? Tá bom. Muito obrigada. Gratidão, querida, por participar conosco. Tchau. Obrigada a você. Tchau. Gente, então é isso, né? A gente está aí sujeito a diversas conexões de energia que a gente nem sequer sabe que possa estar no nosso campo, né? Como vocês viram, existia aí uma questão de um equipamento no campo da Betina e que pode mudar muito a nossa forma de lidar com a vida, né? Uma vez que está ali drenando nossa energia, pode estar colocando informações no nosso sistema, pode estar implantando ideias que talvez vá conduzir a nossa forma de lidar com a vida, de lidar com as pessoas, a gente não tem nem noção, né? Então, é importante a gente sempre se perceber, ter autoconhecimento, quando possível, fazer esse tipo de investigação aí com alguém que vocês conheçam ou com um profissional, ou até mesmo ir para terapia, porque aí já dá uma olhada não só no campo energético, mas em todas as questões também pessoais que possam estar interferindo e facilitando esse acesso, né? Por quê? Qual a melhor forma que a gente tem de proteger o nosso campo energético? Elevar a vibração. E elevar a vibração acima de 500 na escala Hawkins, que é o nível do amor incondicional. Não existe outra forma de proteção que seja 100% eficaz. A questão é que dificilmente a gente consegue manter esse padrão de vibrar acima de 500 da escala Hawkins 100% do tempo. E aí, cada vez que a gente baixa a nossa vibração, a gente abre as portas para que essas energias intrusas possam acessar. Por isso é sempre importante a gente estar investigando, estar olhando e se auto-percebendo. Porque se você se conhece, se você sabe como que é a sua forma de olhar para o mundo quando você está com seu campo energético limpo, quando tiver alguma interferência você vai perceber, porque você vai perceber que a sua forma de lidar vai modificar. Ou você vai sentir até mesmo no corpo, como eu sinto. Então, são pequenas sensações, pequenas possibilidades que quando você tem o autoconhecimento, você consegue trazer para sua consciência. E qual a melhor forma de adquirir autoconhecimento? Adquirindo conhecimento que possa explicar todas essas situações e que você possa aplicar na sua vida cotidiana. Qual a melhor forma de adquirir esse tipo de conhecimento? Vem para o workshop Sábado Novo Terapeuta, que vocês vão ter acesso a essas informações de maneira muito simples, de maneira bem explicada, com diversos instrutores aí, trazendo toda essa informação para vocês, apenas por R$ 53. O dia inteiro de workshop vai ficar gravado para vocês poderem rever aí durante 30 dias. Tem um monte de brinde, um monte de brindezinho que vocês vão receber quando fazem a inscrição, que vai contribuir com o autoconhecimento de vocês, que vai contribuir com a prática terapeuta de quem é terapeuta, que vai contribuir para um início de uma jornada terapeuta para quem está iniciando nesse processo, quem quer se tornar terapeuta, e para quem não é terapeuta, para quem é partilhante, ou para quem ainda nem passou por um processo de terapia, mas poder trazer esse conhecimento para aplicar na própria vida e desenvolver autoconhecimento.
Então, gente, não percam essa oportunidade, está praticamente de graça pela quantidade de conteúdo que a gente vai trazer para vocês. Espero vocês no sábado, com muita disposição para a gente poder conversar mais a respeito de tudo isso e muito mais. Gratidão por vocês estarem comigo nessa manhã de quinta-feira. Fiquem na paz e na luz. Vamos ver se tem mais algum comentário antes de eu fechar aqui. Pode ser por preocupação com o filho? Como assim, Betina? A questão de baixar a vibração? Pode ser. Quando a gente se preocupa com alguma coisa, a gente tende a baixar a vibração, tá? Vai ser online, Betina. Workshop sábado, das 9 às 17, totalmente online, para você assistir no conforto da sua casa, no celular, no computador, ou projeta o celular e o computador para a televisão para ficar mais confortável, para vocês poderem assistir, e depois vai ficar gravado, vocês vão ter acesso durante 30 dias para vocês poderem rever e reafirmar todos os conceitos aí. Aguardo todos vocês.